Drogas lícitas. Os tópicos pelos quais a gente vai passar são: o que são drogas lícitas, quais são os tipos de drogas lícitas, onde elas estão inseridas no mercado, como estão presentes no nosso dia a dia, legislações que citam drogas lícitas e malefícios das drogas lícitas. Afinal de contas, o que são drogas lícitas? O termo droga possui uma aplicação bastante específica. Segundo a definição literal, vê-se que uma droga é uma substância de uso médico ou terapêutico, ou ainda, aquilo que tem efeito entorpecente, alucinógeno ou excitante, cujo uso pode levar à dependência. As drogas lícitas são substâncias naturais ou sintéticas que possuem a capacidade de alterar o comportamento do indivíduo, e a produção, distribuição e consumo são liberados por lei e aceitos pela sociedade. Mas não é porque são aceitos pela sociedade e liberados por lei que elas não causam problemas aos órgãos do corpo. Pelo contrário, dependendo da substância e da quantidade, podem causar problemas graves. Existe um grande debate quanto às drogas lícitas e ilícitas. A questão é que elas formam um só problema, já que através de dados estatísticos irrefutáveis, provou-se que a famosa porta de entrada é, na verdade, uma das drogas lícitas, o álcool, que cada vez tem sido experimentado mais cedo. E quanto mais cedo as pessoas experimentam essa droga, elas tendem mais a se viciar. Segundo o levantamento de 2005 do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, o CEBRID, as drogas lícitas são as mais consumidas e com o maior número de dependentes. Na pesquisa, 2,6% da população, em um período de 12 meses, usaram maconha, 0,1% usaram crack, 0,7% cocaína e impressionantes 49,8% consumiram álcool. Tá. E quais são os tipos de drogas lícitas? As drogas lícitas mais consumidas são o álcool, o tabaco, que possui o composto ativo nicotina, e remédios utilizados sem prescrição médica. Por exemplo, benzodiazepínicos, que são remédios utilizados para reduzir a ansiedade ou induzir o sono, os xaropes, que são remédios para controlar a tosse e que podem ser substâncias como a codeína, um derivado do ópio, descongestionantes nasais, remédios usados para desobstrução do nariz, anorexígenos, utilizados para reduzir o apetite e controlar o peso, e os anabolizantes, que são usados para aumentar a massa muscular. São muito comuns nas academias, mas eles devem ser usados através das prescrições médicas. Falando um pouco mais especificamente de cada um, dos principais, na realidade, vou começar pelo álcool, que a gente já mostrou antes no primeiro tópico, que é um dos maiores problemas enfrentados pela sociedade, porque ele causa consequências externas. Vamos lá. Apesar do álcool possuir grande aceitação social e seu consumo ser estimulado pela sociedade, ele é uma droga psicotrópica, que atua no sistema nervoso central, podendo causar dependência e mudança no comportamento. Também é uma coisa a se pensar, essa coisa de, eu bebo socialmente. Então você bebe por causa de um estímulo social, não necessariamente porque você gosta de beber. E quanto isso pode ser prejudicial? Quando o consumo é em excesso, o álcool é visto como um problema de saúde, já que esse pode estar ligado a acidentes de trânsito, violência e alcoolismo. Alcoolismo é o quadro máximo de dependência. Em caso de suspensão do consumo, pode ocorrer também a síndrome da abstinência, caracterizada por confusão mental, visões, ansiedade, tremores e convulsões. Passando para o próximo, o cigarro. Como eu disse, o cigarro tem o tabaco, e no tabaco você tem um composto ativo que é a nicotina. A nicotina, ela é o que está mais associada à dependência. Além do tabaco, contém muitas substâncias químicas extremamente tóxicas e cancerígenas. O uso contínuo do cigarro leva o fumante a perder a resistência respiratória, ter irritação na garganta, ter tosse crônica e prejudica os pulmões. Provoca câncer e efizema pulmonar. O fumo altera o metabolismo e compromete o desenvolvimento do corpo do jovem fumante. Os fumantes que tentam parar o vício sentem tremores pela abstinência do tabaco e muitos desistem. Entre 10 viciados que tentam parar, só um consegue largar o vício por completo. Agora falando de outros dois específicos que não foram citados no começo, mas que também fazem parte dos remédios que são usados sem prescrição, a gente tem os ansiolíticos e as anfetaminas.
Os ansiolíticos são drogas usadas para combater a insônia, como também para diminuir a ansiedade e tensão. Seu efeito é tranquilizante, mas se usado continuamente pode levar à dependência. Por ser um remédio de tarja preta, seu uso só é permitido com prescrição médica. Durante a sua administração, não é recomendado o uso de bebida alcoólica, pois pode levar ao coma. As anfetaminas são drogas estimulantes da atividade do sistema nervoso central. Quando ingeridas, provocam euforia e perda de apetite, sendo muito usada em dietas. Seu uso frequente provoca taquicardia, depressão, tontura, irritação e tremores. Pode desenvolver doenças como bulimia, anorexia e problemas psíquicos. É tarja preta e vendida com prescrição médica. Enfim, para concluir essa primeira parte, as drogas lícitas, como eu falei, elas são uma porta de entrada para as drogas ilícitas. Então, antes de você chegar nas drogas que são as ilícitas e consideradas mais pesadas, como por exemplo crack, você passa por essas, que não recebem tanta atenção da sociedade quanto deveriam receber. Como elas estão presentes no nosso dia a dia, né? Como vocês viram no slide anterior, não é nada difícil de identificar, né? Elas estão presentes nos mais diversos lugares, nos mais são comuns, né? Farmácias, mercados, bares, padarias. E elas se fazem presentes no nosso dia a dia, seja por obrigação ou opção. Um exemplo prático é, vamos supor, o médico vai lá, te receita um remédio, você tem que se deslocar a uma farmácia para comprá-lo, né? No qual tem uma bula na caixinha do remédio, onde há todo tipo de informação sobre os princípios ativos do remédio, seus efeitos, para que servem. E o interessante é que uma coisa em comum entre as drogas lícitas é o seguinte: o alerta ou a conscientização de alguma forma sobre os prejuízos que elas podem causar, né, para o consumidor, que de uma forma o responsabilize pelos seus atos, né, de consumi-lo e conscientizá-lo. Então, logo aqui temos alguns exemplos, né, de lugares nos quais estão presentes no nosso dia a dia e que, sim, vendem drogas lícitas: bares, farmácias, padarias, mercados, etc. Bom, vamos lá. Onde elas estão inseridas no mercado, né? Pelo seguinte fato das drogas lícitas serem legalizadas pela legislação nacional, logo elas estão disponíveis nos lugares nos quais mais não são comuns, né? Onde temos contato no dia a dia, logo sendo expostos a elas. O mercado das drogas lícitas é uma das, né, maiores fontes que movimentam a economia do país, pois temos uma população de quase 100%, né, já teve contato, consome ou já consumiu algum tipo de droga lícita. Legislações que citam drogas lícitas. Distinções entre as drogas. As drogas lícitas são substâncias que podem ser produzidas, comercializadas e consumidas sem problema algum. Apesar de trazerem prejuízo aos órgãos do corpo, são liberadas por lei e aceitas pela sociedade. É considerada droga lícita qualquer substância que tenha álcool, nicotina, cafeína, medicamentos, anorexígenos, anabolizantes, entre outros. Uma outra forma de estabelecer distinções entre as drogas é classificá-las quanto à maneira como são tratadas pela legislação de um país. Podem ser lícitas, ou seja, não há nenhuma proibição na legislação quanto à sua produção, ao seu uso e à sua comercialização. São drogas legais, em geral social e culturalmente aceitas, e seu uso é até mesmo estimulado em algumas comunidades. Controle do uso de drogas. Existem algumas drogas legais cujo consumo vem sofrendo restrições, sem, no entanto, ocorrer a criminalização da sua produção, comercialização e tampouco do consumo. Exemplo dessa restrição é a proibição de fumar em determinados locais públicos e o controle de determinados medicamentos psicotrópicos. Drogas no cotidiano. O álcool, o tabaco e a cafeína são as drogas lícitas mais conhecidas e sua utilização é praticamente universal, constituindo matéria-prima essencial para a fabricação de produtos importantes para a economia de muitos países.
Estas drogas estão de tal maneira inseridas no nosso cotidiano que não percebemos que ao tomarmos uma xícara de café, uma taça de vinho ou uma lata de cerveja, estamos consumindo uma droga psicotrópica. Malefícios das drogas lícitas. Consequências do uso. Sobre as consequências promovidas pelas drogas lícitas, pode-se relatar que ao depositar qualquer substância no organismo, criam-se nesse necessidades falsas, alterando todo o funcionamento físico e psíquico. Podemos citar ataque cardíaco, doenças, efizema, câncer, impotência sexual, alterações nos organismos, entre outros. O que a OMS mostra? Numa pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, notou-se quão grande é o mercado das drogas permitidas, pois estas promovem maior necessidade ao usuário e maior custo, já que são encontradas em todos os bairros espalhados pelas cidades. As drogas permitidas por lei são as mais consumidas e as que mais resultam em fatalidades diárias, já que através das alterações realizadas no organismo, o indivíduo perde o controle e acaba por fazer coisas que no normal não seriam feitas. Além disso, o organismo tende a ficar mais preguiçoso, já que as drogas lícitas relaxam o organismo de forma exagerada. Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Anne. Eu me chamo Pedro. Me chamo Matheus. E eu me chamo Gustavo. E hoje o nosso grupo vai falar sobre o tema drogas ilícitas. Para começar, o que é droga? A gente precisa entender isso. O termo droga ele teve origem na palavra drog, que é proveniente do holandês antigo, cujo significado é folha seca. Essa denominação se dá devido ao fato de que, antigamente, quase todos os medicamentos continham vegetais em sua composição. Porém, o tempo vai passando, as coisas vão mudando e, hoje em dia, a definição de droga é diferente. E, segundo a Organização Mundial da Saúde, droga é qualquer substância que, quando em contato com o organismo, interfere no seu funcionamento. Elas podem ser ou naturais ou sintéticas. E agora a gente entra nas classificações das drogas. As drogas que atuam diretamente no funcionamento do sistema cerebral e causam modificações no estado mental são chamadas de drogas psicotrópicas, que se dividem em depressoras, estimulantes e perturbadoras. As depressoras diminuem a atividade cerebral, causando falta de atenção, reduzindo a atividade motora e a capacidade de memorização intelectual. São exemplos o álcool e o opiáceo. As estimulantes fazem com que as atividades cerebrais acelerem, podendo causar insônia, estado de alerta exagerado e até paranoia. Os exemplos são café e cocaína. E já as perturbadoras distorcem as atividades cerebrais, e elas são muito conhecidas pelos seus efeitos alucinógenos. São exemplos o LSD e o anticolinérgico. Entrando no mérito das drogas lícitas e ilícitas, as drogas lícitas são aquelas que são permitidas por lei, as quais são compradas praticamente de maneira livre e seu comércio é legalizado. As drogas ilícitas são as drogas cuja comercialização e o consumo são proibidos pela justiça. Também são conhecidas como drogas pesadas, a maioria são as drogas psicotrópicas e também causam forte dependência. Não todas, mas a maioria. É interessante comentar que não é só o ser humano que faz essa utilização das drogas para fuga de consciência. Os animais, eles também eles também têm esse comportamento do uso de droga e é até bem recorrente. Isso pode ser observado em elefantes que têm o costume de comer frutos fermentados para terem a sensação parecida com a de estar bêbado, gatos que buscam efeitos parecidos com LSD em ervas, e até mesmo golfinhos que têm a interação parecida com a dos humanos, que passam baiacu como se estivessem passando baseado. O cientista estadunidense Robert Dudley mostra no seu livro The Drunken Monkey que, segundo o estudo dele, os primatas são atraídos pelo cheiro do álcool nos frutos, e isso é uma indicação que eles estão maduros. Depois ele relaciona isso com uma de buscar esse tipo de
de droga e etc., para fugir da consciência. E mesmo sendo comum os animais buscarem essa fuga da consciência, o único que exagera e foge completamente a ponto de não conseguir fazer mais nada é realmente o ser humano. Bom, vou falar um pouco aqui sobre as drogas no Brasil. Bom, no Brasil, o consumo e venda de drogas ilícitas é ilegal. E um dos principais fatores que proíbe esse mercado é a falta de fiscalização do produto, que quase sempre é produzido em larga escala e de qualidade um tanto quanto duvidosa. Por isso, acaba sendo vendida por um preço muito baixo, que acaba gerando muitos consumidores que acabam cometendo crimes para ostentar o seu vício. Que também acaba gerando um preconceito sobre o uso de drogas, ignorando até mesmo os conceitos evolutivos. O principal fator da droga não ser aceita da droga ser proibida, ela não ser aceita socialmente. Muitas pessoas têm preconceito com quem usa droga, discriminando com palavras vazias e sem sentido. A palavra noia é muito usada para essas pessoas que consumem drogas ilícitas. Muitas das pessoas que usam a palavra noia para difamar usam drogas lícitas, como cigarro ou bebida, o que gera uma grande discriminação e não aceitação cultural em nosso país. Em diversos países, mundo afora, certas drogas como maconha e até mesmo cocaína são legalizadas por questões culturais. Em muitos países, o uso de certas drogas que normalmente seriam proibidas para nós são culturais, passando por geração em geração de famílias tradicionais. Para nós não é algo muito comum, mas tenho certeza que para esses países é algo extremamente comum e saudável até para eles. Um dos exemplos das drogas proibidas no nosso país é a maconha, cocaína, crack, êxtase, LSD, idalã, heroína, barbitúricos, morfina, shank, chá de cogumelo, anfetamina, clorofórmio, ópio e entre muitas outras. As drogas ilícitas, então, em contexto nacional, têm suas proibições, em um ponto de vista legislativo, limitadamente construído por intenções de um beneficiamento de saúde pública. Mas em uma análise acadêmica de 2015 do PENSE, Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, é retratado o uso dessas drogas em maior porcentagem em meninas de ensino fundamental, de 9º ano em escolas públicas de bairros em classificação de pobreza, podendo ser concluído que o uso das drogas ilícitas e a sua criminalização, mesmo que com as intenções benéficas, devem ser estudadas para uma reestruturalização geral a respeito das motivações para a sua proibição, com uma visualização coletiva de outros mecanismos benéficos à sociedade e não isoladamente, como pode ser percebido devido às falhas legislativas e de desenvolvimento social, como as falhas na educação e na distribuição de renda igualitária.